Você começou a trabalhar com web design agora. Você está aprendendo a fazer sites, páginas, landing pages, mas você ainda não tem tanta experiência quanto gostaria. Pois bem, eu já estive no seu lugar, eu sei exatamente o que você passou. Eu vou fazer um vídeo sobre os 5 principais erros que um web designer iniciante comete. Fica tranquilo que esses erros são absolutamente corrigíveis. Eu vou te explicar exatamente como que você pode fazer para corrigir esses principais erros e não cometê-los mais. E aí, claro, para que você tenha essas dicas, não se esquece de se inscrever neste canal, de clicar no sininho das notificações para me acompanhar aqui, porque eu estou prometendo trazer um conteúdo incrível aqui em 2025 e que vai te ajudar bastante na sua jornada, para que você consiga ter os seus clientes, adquirir novos clientes e mais experiência nessa área. Não esquece de se inscrever neste canal, de clicar no sininho das notificações e, obviamente, comentar aqui embaixo se você já passou ou se você comete algum desses erros. Claro, se você já passou e se você já não comete, comenta aqui também. Bora pro vídeo. Bom, eu falei aqui que são erros cometidos por iniciantes, só que muitas vezes esses erros eles são cometidos também para quem já tem mais experiência. Bom, eu sou Robson Oliveira e eu tô aqui para te ajudar a conseguir se tornar um web designer melhor a partir das experiências que eu tenho. Então, eu acredito que falando sobre isso pode ser interessante justamente para que você não cometa mais esses erros, até porque eu vou trazer aqui o erro e a solução, tá? Dentro aqui do Elementor, se você trabalha com Elementor principalmente, se você é um web designer que já tem experiência nessa ferramenta, você percebe o seguinte, que para você colocar qualquer coisa aqui, você precisa de containers. E o container é o sistema que é utilizado aqui dentro do Elementor, e o que eu percebo quando o cara está ali começando é que ele coloca muito container. Então o primeiro erro seria justamente esse, o excesso de containers. E o que eu quero dizer com excesso de containers? Você tem aqui um container, e aí eu vou te dar um exemplo, que eu quero colocar uma imagem e um texto de apoio. Para eu fazer isso, eu, Robson, eu faço da seguinte maneira. Eu venho aqui, coloco aqui uma imagem, logo em seguida eu venho aqui e adiciono, por exemplo, um título. Venho aqui neste container, coloco ele para alinhar aqui nessa direção. Aí eu pego essa imagem, coloco ele aqui com largura total, a mesma coisa no container, largura total. Eu estou utilizando aqui esses widgets e nenhum deles é um container. Dependendo da situação, eu poderia necessitar de um container aqui. Em que situação? Por exemplo, se eu viesse aqui, colocaria aqui, adicionaria um container para adicionar esse texto e logo em seguida vir aqui e adicionar um botão. Esse aqui é um padrão que eu já utilizo e que é muito comum que você tenha que utilizar essa estrutura. Só que o que o cara que ele é iniciante faz? Ele vem aqui, ele adiciona um novo container. Ele vem aqui dentro, ele coloca outro container. Nesse container, ele vem e coloca uma imagem. Suponhamos, ele vem aqui e vai duplicar esse container. Vou selecionar isso aqui, vou colocar ele para a direção horizontal. Apago aqui essa imagem. E aqui dentro deste container, né, vou selecionar ele aqui, venho aqui, coloco um título. Venho aqui, adiciono um container. E dentro deste container, eu adiciono um botão. Ou seja, você tem aqui container, container, container. Tem vários containers aqui. Eu estou falando isso de projetos que eu peguei e o cara estava com vários containers dentro de um container. Um outro exemplo muito clássico, o cara vem aqui e coloca um container, que nesse caso a direção vai ser vertical mesmo. E dentro deste container ele coloca o botão. Isso aqui é mais comum do que as pessoas pensam, então não cometa esse erro. Sempre que você for utilizar um widget, você tem que se utilizar principalmente das justificações aqui de itens, que aí você pode selecionar a direção que você quer, enfim. E evitar ao máximo de utilizar container dentro de container, porque só vai utilizar container dentro de container em situações muito específicas. Um exemplo, tá? Para que eu não fique vago com relação a isso. Você vem aqui, você coloca um container aqui dentro. Aqui neste container você vai colocar, por exemplo, um ícone seguido de um título. Em situações muito específicas, vou selecionar aqui e colocar ele para a direção horizontal. Em situações muito específicas, isso aqui vai ser utilizado, mas, de novo, é em situações muito específicas. Por quê? Porque você já tem um widget com essa premissa, que é justamente, você pesquisa aqui por ícone, você tem, por exemplo, a caixa de ícones. Esse uso incorreto dos widgets também é muito comum,
Você vem aqui em estilo, coloca para a posição do ícone à esquerda. Aí ele vai te dar mais ou menos a mesma coisa. Ele tem aqui um texto de apoio, mas eu posso vir aqui e tirar essa informação. Tá? Só em situações muito específicas que isso aqui vai ser utilizado, porque você já tem o seu widget. Então, com esse widget, você elimina a necessidade de utilizar um container, que é um exemplo muito clássico aí de um erro muito comum. Vamos para o erro número 2. O designer iniciante e às vezes intermediário, ele tem a mania de querer surpreender o cliente dele a qualquer custo. Ele quer colocar tudo que ele imagina, tudo que ele vê pela frente, ele já quer fazer. Então, um erro muito comum de ser cometido é o de colocar efeito que fica feio na página. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses aqui, ó, seriam os efeitos de divisão de forma. Você clica aqui, vem em estilo, e aqui embaixo você tem um divisor de forma. Quando você clica nele, você tem aqui, ó, na parte inferior, você tem alguns efeitos que são utilizados que, no geral, eles não ornam com o site, eles não funcionam. Então, na maioria das vezes, quando você entra no site, você vê isso aqui, você fala, eu já sei que é um trabalho feito por um amador. Alguns podem até funcionar, dependendo da situação. Quer ver? Eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem essa divisão aqui, ó, podia vir aqui, por exemplo, estilo, divisor de forma. Aqui no superior eu posso colocar, por exemplo, triângulo. E aí eu coloco o triângulo exatamente da mesma cor desse daqui de cima. Porque aqui você de fato tem um acabamento. Eu posso inclusive diminuir um pouquinho a altura para que ele não crie um conflito aqui. Então é um exemplo de uma possibilidade viável. Ok, faz sentido. Só que olha como é que a galera costuma fazer. Para poder, sei lá, talvez chamar atenção ou fazer alguma coisa, eles colocam algumas coisas que não ficam muito legais. E ainda nesse tópico aqui sobre efeitos feios, é muito comum da pessoa querer colocar aqueles efeitos de entrada que não se combinam, que não se condizem. O que é costumeiro fazer? A pessoa vem aqui e aqui nos efeitos de entrada, efeitos de movimento, a pessoa coloca, por exemplo, um efeito de bouncing down. Tô dando aqui um exemplo, tá? Não funcionou. Eu sei que não funcionou porque ele tá com um bug, mas eu coloco aqui no lento, aí ele volta. Isso, aí ele volta a funcionar. Efeito de movimento, venho aqui e lento, que aí isso. Esse aqui até que ficou legal, até que dá. Isso, achei o barango. E esses efeitos barangos, eles são muito utilizados porque a pessoa acha que é isso que vai fazer um site vender. Galera, não é isso que vai fazer um site vender. O que vai fazer um site vender é o visual adequado e que corresponda ao que o público pede. Pode ser que esses efeitos façam sentido para um determinado público? Pode, só que aí você vai ter que entender. Aí, eu já vi tanto site assim que tô me sentindo naquela série The Office. Quem já assistiu, comenta aqui embaixo. Esse aqui é um clássico. Quando você está aprendendo ainda, entendendo como é que funciona, você muitas vezes comete o erro de colocar imagens muito pesadas no seu site. E assim, ele é um erro facilmente corrigível, que através de práticas simples ali de otimização de imagem, você já consegue eliminar 90% desse problema. É talvez o mais fácil de ser resolvido, porque ele não depende de um amplo conhecimento na área. Porém, eu vou mostrar para você um exemplo muito prático e que às vezes até mesmo uma pessoa que é supostamente profissional comete, porque isso eu passo no meu dia a dia. Eu estou trabalhando neste site aqui, por exemplo. Quando eu venho nas imagens que eu já otimizei, eu venho aqui, eu observo que ele tem um tamanho específico. Ó, o tamanho aqui nesse caso é 46 KB. Descendo um pouquinho mais, uma thumbnail que foi colocado posteriormente por outra pessoa, não foi colocado por mim. Eu entro aqui e observo que ela tem 2 megabytes. Eu vou obviamente corrigir isso, até porque eu vou baixar essa imagem depois, eu vou reotimizar ela. E por que que eu faço isso? Porque como eu sou o profissional responsável pela página, se caso essa página não tiver um bom desempenho, esse desempenho ruim, ele vai ser creditado a mim, que foi ele que fez porque está ruim o desempenho. Porque a imagem pesada, ela deixa o site mais lento para o carregamento. E se você quiser que eu te explique com detalhes, com absolutos detalhes, como é que você faz para otimizar bem uma imagem, é só comentar aqui embaixo se esse vídeo é relevante ou não para eu fazer, tá? Para eu ter certeza que vale a pena. Porque já tenho até um vídeo, só que esse vídeo ele é antigo, ainda não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, então talvez ele não seja exatamente o melhor referencial para você ter aí para poder fazer isso. Bom, dito isso, vou mostrar aqui para você um exemplo muito prático de como que isso pode se dar no seu dia a dia. Do lado esquerdo aqui, eu tenho as minhas thumbnails originais, que elas estão no seu tamanho original. Então, se eu venho aqui e seleciono todas elas, ó, estão todas em PNG. O total geral desses arquivos deu 1,87 megabytes. Por outro lado, quando eu já otimizei essas imagens e elas estão prontas para ser colocadas no site,
elas deram um total de 156 KB. O interessante disso tudo é que você tem exatamente as mesmas imagens. Se eu abrir uma imagem aqui e abrir a otimizada, ela tem uma leve queda de qualidade, mas ainda assim a imagem ela é nítida o suficiente para que ela fique absolutamente visível e com uma boa qualidade para ser colocada dentro do site, que é um conhecimento muito importante. E obviamente, se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou te recomendar entrar na minha lista de espera. Vou mostrar para você aqui. Você vai entrar aqui, tá? Nessa página que vai ficar disponível no primeiro link afixado aqui e no primeiro comentário também, em que você vai colocar o seu e-mail, seu nome. E aí, para além disso, você também pode, depois que você fizer o seu cadastro aqui, entrar no grupo de alunos para que você receba as novidades em tempo real e participe da minha turma lá do meu curso. E aí você vai se inscrever aqui, tá? Você vai colocar seu nome, vai colocar seu e-mail. Depois disso, eu vou te mandar as informações assim que as próximas turmas abrirem, para que você fique por dentro e não perca a oportunidade de ganhar ali entre 5 e 10 mil reais por mês trabalhando de casa, fazendo exatamente isso. Então não se esquece, o link vai estar aqui embaixo, tá? Vou trazer aqui um outro exemplo muito interessante, que é o de uma imagem em formato PNG sem o fundo. As imagens em formato PNG sem o fundo, elas ficam, de um certo modo, mais pesadas, porque elas têm o que a gente chama de efeito alfa, que é ele não tem nada, não há nada atrás. Se você coloca essa imagem em cima de alguma coisa, o que está atrás dessa imagem vai aparecer nessas partes aqui vazadas. Então, essa imagem aqui, por exemplo, ó, ela tem 4,29 megabytes. Fiz as otimizações necessárias e a mesmíssima imagem tem 163 KB para que eu consiga utilizar no site, mantendo ali próximo da qualidade, né, próximo da qualidade geral dela, e ao mesmo tempo você mantém ali, sem perder qualidade, você tem uma redução significativa no tamanho dessa imagem. Não cometa esse erro, tá? Como estamos falando de erros em sites, eu trouxe aqui um exemplo de um site feio. O site já tá feio, já tô dando spoiler aí do próximo tópico, mas o nosso foco aqui é justamente a questão do mobile. Por quê? No mobile, você tem que ter o chamado mobile responsive. Desculpa. Eu já trouxe, inclusive, aqui um site feio, tá? Não me levem a mal. Eu já estou dando até mesmo spoiler do próximo tópico. Mas o importante aqui é você se atentar ao seguinte. Dentro lá dos conceitos de web design, dentro dos conceitos de UI design, ou seja, do design de interfaces, você tem o chamado mobile first, ou seja, mobile em primeiro lugar. Tudo o que você fizer que for mais importante a ser colocado numa página e está mais interessante de ser usado no mobile, você vai sempre priorizar mobile. Então, ele está dando um exemplo aqui para mim que fica bem evidente do que eu estou falando. Que é, você tem um site aqui na versão desktop, um site feio, diga-se de passagem. Se você achou esse site feio, comenta aqui embaixo. E aí no mobile você simplesmente pegou e colocou lá como se fosse uma imagem seca. A informação, ela não está trabalhada para o mobile. E o que acontece? Vou dar inclusive aqui o exemplo da minha página. Se você tem esse layout aqui, esse layout ele foi pensado justamente para o desktop. E aí, quando você chega aqui para visualizar ele em mobile, essas informações que estão à esquerda, por exemplo, você tem uma informação à esquerda e uma imagem à direita, você vai ter que redistribuir esse layout para que ele fique da maneira correta. Então, por exemplo, o layout aqui, seguindo essas diretrizes, você coloca o texto em cima e a imagem embaixo. Mas o vice-versa também é possível, com a imagem em cima e o texto embaixo. Cada layout vai ter a sua especificidade. Não existe uma regra absoluta para isso. Só que ainda assim, você tem que pensar no tamanho das fontes, nos tamanhos aqui dos textos, nessa distribuição, a forma como o seu usuário final vai utilizar essa informação. Por quê? Porque assim, dessa forma, você vai deixar bem evidente para ele que você trabalhou isso e que existe uma qualidade por trás aqui dessa construção. Por exemplo, se eu venho aqui nessa página e entro no meu editor, eu vou ter que observar que o meu texto ele precisa corresponder à qualidade final. Da forma como ele está aqui, eu já estou com um erro muito evidente, que é o texto está muito chuchado. Então, o que eu faria aqui nesse caso? Eu iria tirar aqui as bordas direita e esquerda e o espaçamento interno aqui deste construto, né? Deste container. E aí você já percebe uma diferença muito grande, por quê? E assim, galera, essa página aqui foi feita numa época que eu ainda não tinha tanta experiência. Então, de novo, eu já estou trazendo justamente pensando nisso, porque
Na época que eu fiz ele, eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, tá? Então, são coisas bem distintas. Eu vou publicar isso aqui, tá? Só para ficar salvo. Mas basicamente é você se atentar bem em deixar o seu layout o mais responsivo possível. Isso não significa que você vai prestar atenção só no mobile, não. E sim em todos os formatos possíveis para que o seu site seja acessável em vários dispositivos, mantendo aí a sua qualidade visual e o profissionalismo. E para que dessa forma, obviamente, o seu cliente não perca venda, que é o mais problemático de tudo. Você já tinha tomado spoiler aqui dessas imagens antes, mas não custa relembrar que o nosso erro número 5 que iniciantes em web design cometem é o de não estudar os princípios básicos do design. E quais são esses princípios básicos do design, Robson, afinal de contas? Eu vou listar aqui daqui a pouco, mas eu já vou mostrar aqui para você que alguns erros são muito comuns. De novo, isso aqui é uma imagem feia que eu encontrei na internet, só para exemplificar o que eu estou falando, justamente porque a ideia é falar sobre erros, sobre coisas feias que as pessoas cometem. Então, qual que é o erro que está acontecendo aqui nessa imagem? Comenta aqui embaixo se você já encontrou esse erro. Caso não, vou te falar aqui. Fora essa imagem horrorosa, isso aqui tá pavoroso, porque ela tá muito poluída. É uma poluição visual, tem texto demais. O cara poderia ter simplesmente colocado uma imagem só de celular, ou enfim. Mas, principalmente porque esse texto aqui, ele tá pequeno com relação a essa imagem. O que eu faria, Robson? Eu iria aumentar esse título aqui, colocar um textinho de apoio, porque aí você teria um equilíbrio maior entre as informações. Só que essa imagem aqui, apesar de ela estar cometendo um erro de design, ela não é exatamente uma atrocidade visual, porque você tem atrocidades visuais mais severas. Como, por exemplo, essa daqui, em que você tem uma imagem onde o texto ele tem um layout atrás que ele é muito poluído, tem informação demais. A pessoa não sabe para onde ela olha. O botão, inclusive, deveria ter aqui um botão para a pessoa clicar e ir para a ação, nem está visível nessa parte, o que já é um erro por si só. Estamos falando aqui, obviamente, de um site, que ele tem outras abas, e talvez o objetivo seja só informativo, beleza. Mas mesmo assim, mesmo quando o site não é só informativo, é muito comum de você encontrar a pessoa que não coloca o botão aqui no começo. Ou seja, além dela desrespeitar um contexto de experiência de usuário, ou seja, o UX design, ela também está violando conceitos de design comuns, ou seja, o UI design, que é o design de interface, que é o que nós estudamos muito como web designers e que nos ajuda a construir cada vez mais uma capacidade aí de serem bons profissionais. E aqui eu não vou nem entrar no mérito das cores, porque nada combina com nada, fonte nenhuma combina com nada, umas imagens meio aleatórias, o que que é isso aqui? Não tem os espaçamentos corretos, não tem um alinhamento, os textos não têm alinhamento nenhum. E antes de eu te mostrar quais são os conceitos do design, eu já estou te mostrando aqui para você nunca cometer esses erros, tá? Nunca faça isso aqui. O que que eu faria para começo de tudo? Eu ia começar, se eu quero colocar essa imagem de fundo aqui, eu iria colocar ela com uma opacidade muito menor. Diminuir bastante a opacidade para que essa imagem fique quase imperceptível, mas que ainda assim ela exista lá para compor o cenário. Um exemplo de um uso correto das imagens aqui seria justamente esse, uma imagem de fundo que ela está ali, você consegue ver, mas ela tem uma opacidade muito menor, porque ela não interfere nas informações principais aqui, que inclusive estão com os seus títulos chamando a atenção da forma correta, os textos alinhados da forma correta e com os espaçamentos corretos para que a informação não fique toda chuchada num lugar só, onde eu não consigo diferenciar o que que é título, o que que é subtítulo, o que que é informação. Se vocês quiserem que eu faça só essas análises especificamente, eu estou pensando já em começar a fazer live sobre isso, você já comenta aqui para mim, porque eu vou começar a fazer isso. Vou pegar sites, eu vou começar a analisar. Inclusive, se você quiser começar a me enviar sites seus para eu analisar também, pode mandar aqui também, tá? Que eu vou achar um jeito de fazer isso. Pode ser? E eu vou contar com o seu like também. Com a sua inscrição, você não é inscrito nesse canal, por que ainda? Chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito? Coisa feia, hein? Se inscreve aí, não vai custar nada. E você ainda vai aprender mais, você vai aprender coisas novas. Bom, continuando, eu tenho aqui, por exemplo, um outro exemplo de coisa muito comum de acontecer, que é essa quebra de informações que acontece quando você, por exemplo, coloca um texto muito longo, esse texto vai até lá na frente, e aí você tem uma imagem que ela causa uma quebra, ela não tem um equilíbrio, você tem uma coisa embaixo da outra. Então é muito comum que dentro dos contextos ali de design, na hora de você fazer, você não os respeite. Basicamente, os princípios do design, eles são fundamentos que você estuda na parte teórica, porque a pessoa ela se foca tanto em
Não, vamos para o curso prático, vamos colocar em prática, vamos fazer. Meu amigo, espera aí, calma, você está estudando. É toda uma curva de aprendizado. Você vai entender isso só ao longo do tempo, você não vai conseguir chegar já conseguindo colocar em prática todas essas questões que uma faculdade demora aí por volta de 4 a 5 anos para poder passar, em 2 aulinhas de YouTube. Quando você entrar no meu curso, você vai entender. Tem um módulo inteiro só sobre fundamentos de design, em que eu falo detalhadamente sobre cada um desses, mostro como que você aplica, quais são os erros comuns e etcétera. O link está aqui na descrição, como eu já expliquei, mas é muito importante que você entenda aqui, os principais, mas não os únicos, tá? Você tem outros, mas os principais seriam equilíbrio, assim como eu havia falado, a questão da proporção do texto, proporção, que é justamente você não ter coisa grande demais e coisa pequena demais, você tem que ter um equilíbrio entre as informações, até nessa parte também, tá? E aí, por exemplo, a proporção onde que ela entra? Ela entra na diferença, por exemplo, entre um título e um subtítulo. Tem que ficar muito evidente para mim, por exemplo, que isso aqui é um título e que esse textinho de apoio aqui é um subtítulo. ênfase, você quer chamar muita atenção para uma coisa, você vai destacar ela com relação às demais. Você nunca, em hipótese alguma, destaca duas informações, senão elas vão entrar em conflito. Contraste, muito comum, porque é muito importante que você tenha justamente contraste. A ênfase e o contraste, eles são co-irmãos aqui, porque eles têm coisas parecidas, né? São conceitos relativamente parecidos, mas eles não são redundantes, porque a ênfase é você dar destaque para uma coisa, e o contraste é você se utilizar de formas para você conseguir criar uma diferença muito evidente entre duas informações. Voltando aqui para a nossa sessão de exemplo, eu tenho um contraste muito grande entre essa informação em amarelo e a parte em branco. É um contraste. Assim como eu tenho um contraste entre todas essas informações em branco e o fundo escuro, porque eu preciso que essa informação se destaque com relação ao que está atrás. Repetição é o conceito mais complexo, mas basicamente é você manter como um padrão as informações que são importantes para que a pessoa não se perca e, por exemplo, você vai utilizar a mesma fonte no site todo, você vai utilizar as mesmas cores para os botões, você vai utilizar as mesmas cores para os títulos e para os textos, você vai ter uma repetição a partir de detalhes que são repetidos e que deixam muito perceptível qual que é o padrão que você está seguindo ali para aquele layout, por exemplo. Aí estamos falando em padrão, repetição e padrão também são co-irmãos justamente, mas aí, por exemplo, você pode ter um padrão para os botões e um padrão que seria uma fonte principal para os títulos e uma fonte que seria uma fonte de apoio para os textos corridos. Isso também é comum de acontecer. A harmonia é justamente, basicamente, o que está aqui nesse layout. Você tem uma harmonia, você tem uma cadência de informações que vão vindo até você de uma maneira pensada para guiar o seu olhar. Observa comigo, você começa lá em cima. O seu olho ele vai para onde? Inicialmente ele vai para cá. A metodologia de acompanhamento é o que chama mais atenção aqui. Seguidamente você corre para cá. Só que você não vai vir, por exemplo, para cá, depois para cá, depois para cá, depois. Não, você vem aqui, aí você vem, você tem todo um direcionamento. Ele está justamente conectado com a ideia de harmonia dentro de uma página, ou de um site, ou de um layout, ou o que quer que seja. E unidade é a harmonia geral. Você observa que de dois em dois aqui, ó, eles têm basicamente conceitos muito parecidos, porque eles estão completamente conectados. Esses aqui são alguns dos conceitos de design mais comuns, só que não são todos. E por fim, um outro erro muito comum de acontecer é quando você vai rebaixar demais seu preço, vai diminuir demais o seu preço só para você fechar a venda com o seu cliente. Nunca faça isso. Eu sei que você está começando agora, que você ainda não tem tanta certeza, mas você pode sim colocar uma faixa de preço específica para o seu conhecimento e para o público que você pretende atingir. Só que não baixa demais esse preço só para poder fechar a venda, porque vai ser muito comum de você encontrar aquele cliente chorão que vai ficar: "Ah, não, diminui aí, tá muito caro". Você tem que se focar em encontrar os clientes certos, tá? E não em simplesmente fechar a venda. Essa dica bônus, ela é supimpa, ela é explosiva, por quê? Se você baixa demais seu preço, você vai estar prostituindo o mercado. O que que é prostituir o mercado? Se você quiser que eu aprofunde mais nesse assunto, comenta aqui embaixo, que eu já vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque esse é um assunto muito importante e que a gente não pode deixar de falar, não. Inclusive, se você se focar em ter um preço bom, um preço bacana, mesmo no seu conhecimento atual, você vai conseguir angariar os clientes certos e aos pouquinhos você vai subindo o seu preço, subindo o degrau. Tudo isso são assuntos mais complexos que eu preciso falar em um vídeo só. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Você me recomendaria para algum dos seus amigos? Você acha que se você mandar esse vídeo para algum deles vai ser legal? Pois faça isso.
Não se esquece de curtir esse vídeo, de clicar no sininho das notificações e se inscrever neste canal para que você não perca nenhum vídeo. Posso contar com você? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo, viu? Tchau!